No coração ardente da savana africana, quando o ar parece tremer sobre a grama seca, uma batalha silenciosa é travada, algo que poucos testemunham. Sob o sol implacável, uma figura esguia se destaca no horizonte, um pássaro de pernas longas e olhar imperturbável, tão elegante quanto letal. Ele não voa para caçar, ele anda, ele persegue, ele ataca. É o pássaro secretário, um caçador único, forjado por um ambiente que não perdoa erros. Seu andar lento esconde uma precisão cirúrgica. Cada passo mede distâncias invisíveis. Cada sombra é avaliada como uma ameaça potencial ou alimento futuro. Com suas pernas, desde que fortes, ele pode derrubar presas perigosas sem sujar sua plumagem com a poeira do combate. Um único chute, desferido com a força de um martelo, é suficiente para quebrar o pescoço de um réptil ou esmagar o crânio de uma cobra antes que ela possa se defender. Mas na savana, até os caçadores mais habilidosos podem encontrar adversários que desafiam toda a lógica. Entre a grama alta, onde o vento mascara os movimentos e a terra retém o calor do meio-dia, desliza outro mestre da caça. A cobra real, um predador que impõe respeito até mesmo entre os animais mais experientes. Seu veneno é uma sentença e seu olhar penetrante um aviso claro. E embora seus reinos raramente se cruzem, o destino pode uni-los em um cenário impossível. Terra versus ar, precisão versus paciência, veneno versus força. Ambos são criaturas da savana, moldadas pela necessidade de sobreviver no limite entre a vida e a morte. E quando esses dois caminhos se cruzam, a natureza deixa de ser uma paisagem e se torna um campo de batalha. Como um pássaro enfrenta uma cobra cujo veneno pode matá-lo em segundos, e o que acontece quando o equilíbrio da savana é decidido de um só golpe. O silêncio que se segue à pergunta se apega à savana, denso, quase tangível. Nenhum movimento perturba a grama seca, e o horizonte parece pairar em um momento de espera. No meio daquele silêncio dourado, uma figura surge acima da grama. Esbelto, com pernas longas e olhar fixo, o secretário avança com passo firme, possuindo um equilíbrio que só a experiência de caça pode proporcionar. À primeira vista, ela parece alheia ao perigo que a cerca, mas cada movimento é movido por uma precisão milimétrica, herdada de gerações que aprenderam a sobreviver onde qualquer erro significa morte. Ao contrário das aves de rapina que dominam o ar com garras e velocidade, ela escolheu outro palco, o solo. Seu território de caça se estende entre arbustos e rochas, onde as presas dependem da camuflagem em vez da fuga. Cada passo do pássaro é uma sequência precisa, uma dança de controle e poder que envolve todos os músculos do seu corpo. As pernas ficam tensas, o pescoço se inclina suavemente e as asas se abrem o suficiente para equilibrar o próximo ataque. Cada movimento responde ao anterior, como se todo o corpo obedecesse à mesma intenção silenciosa. Nessa harmonia de gestos reside sua força, uma maquinaria natural projetada para atacar com precisão cirúrgica. Não necessita do voo prolongado de outras aves de rapina, pois sua potência está no solo, no momento em que a velocidade se transforma em impacto. Seus olhos, alertas e calculistas, governam tudo. À distância, ele detecta o menor tremor entre as sombras da pradaria. Então ele avança com uma calma enganosa, parando apenas para medir, para calcular. Não desperdiça energia nem pressa. Cada pausa é uma decisão, cada passo uma estratégia. E na savana, onde um pequeno erro pode custar uma vida, o pássaro secretário parece se mover com a certeza de quem já aprendeu todas as lições do perigo. A mudança ocorre em um instante quase imperceptível. A postura do pássaro se enrijece, seu pescoço se inclina e seu olhar se afia como uma lâmina. Ali uma forma desliza com lentidão hipnótica, uma víbora do cabo, perfeitamente reconhecível pelo padrão de suas escamas e pelo movimento característico de seu corpo, movendo-se cautelosamente pela grama. A proximidade do predador transforma cada momento em um desafio, pois cada encontro exige precisão.
A cobra ondula levemente, levantando a cabeça e emitindo um chiado curto, um aviso que reflete seu instinto defensivo contra o predador que se aproxima. O confronto não depende de força bruta, mas sim de velocidade e distância. O pássaro dá um passo à frente, com os olhos fixos na cabeça do réptil. E quando ele tenta lançar o primeiro ataque, sua pata desce como um martelo, lançando um golpe certeiro e preciso que busca imobilizar imediatamente, sem deixar espaço para um contra-ataque. A cobra se contorce, tentando escapar do golpe, mas a precisão do pássaro não deixa chance. O pássaro secretário permanece calmo enquanto domina a cabeça do réptil, com suas pernas firmes apoiando cada movimento do oponente. Não há pressa ou gesto desnecessário. Cada ação decorre da experiência e disciplina que a evolução nos ensinou ao longo de gerações. Mas o ataque não para. Golpe após golpe, o pássaro secretário repete o movimento até que a presa pare de responder. Com a cobra completamente imobilizada, o pássaro secretário não perde tempo em hesitar. Ele a levanta com o bico, ajustando a posição da cobra, enquanto cada gesto segue um ritmo preciso, guiado por instintos aprimorados ao longo de gerações. A presa desliza entre suas garras e bico, acomodando-se gradualmente enquanto a ave permanece calma, garantindo que o processo de consumo ocorra de forma rápida e segura. Com a posição correta garantida, cada movimento prepara o próximo passo do alimento em direção à sua ingestão. O pássaro começa a se alimentar, segurando a cobra firmemente enquanto ajusta sua posição com o bico. Presas pequenas podem ser engolidas inteiras e facilmente deslizadas pela garganta graças à coordenação precisa de seus músculos. Mas quando a cobra é maior, o processo muda. O pássaro a corta em fragmentos com movimentos rápidos e controlados, tomando cuidado para evitar a cabeça, onde ainda pode haver algum veneno ativo. Cada porção é levada calmamente à boca, engolida sem pressa, num ato que combina eficiência e serenidade implacável. Não há desperdício. Cada mordida fornece a energia necessária para sustentar seus longos dias de caça. Uma cobra de tamanho médio tem calorias suficientes para durar um dia inteiro de atividade, embora em condições normais ela possa precisar capturar várias presas por semana para manter seu ritmo e força. A eficiência de sua alimentação e a precisão de seus ataques garantem que todo o esforço investido na caça se traduza em sobrevivência, não em desperdício de energia. Satisfeito, o pássaro limpa o bico com movimentos breves na grama seca, um gesto quase ritual antes de deixar o local. Após terminar sua refeição, ela se afasta com a mesma calma que a caracterizou durante a caçada. Enquanto falcões e águias dependem do ar para sua vantagem, esta caçadora encontrou seu domínio no solo, onde cobras e roedores antes achavam que tinham vantagem. Sua capacidade de se mover por arbustos espinhosos, atacar com velocidade e manter uma postura de ataque sem perder o equilíbrio lhe deu um papel quase exclusivo no ecossistema da savana. Em seu ambiente, nada é improvisado. A altura de suas pernas permite que ele se mova pela grama sem perder de vista o movimento do solo. Seu pescoço flexível e forte atua como uma extensão de sua visão, antecipando qualquer tentativa de fuga. Não há necessidade de se esconder ou ficar de tocaia. A caça é direta, aberta e sempre sob o sol. Em uma paisagem sem abrigo, onde a sombra é escassa e a distância é um fator, sua estratégia nasce da adaptação. A força nas pernas substitui a furtividade e a velocidade substitui a surpresa. Cada passo que ele dá responde a uma lição imposta pelo terreno, uma resposta esculpida por gerações de sobrevivência. Essa exposição constante ao perigo moldou uma natureza ousada, quase imprudente. Não há hesitação em seus movimentos, nem medo em seu olhar. Apenas a certeza de alguém que fez do risco seu ambiente natural. Mas ela não é uma caçadora infalível, pois até mesmo o caçador mais experiente pode tropeçar nos limites do terreno. Por um momento, tudo parece parado, a grama mal se move, o ar permanece suspenso e um lagarto desliza entre as pedras, alheio ao perigo que o ameaça. A secretária avança com precisão, medindo cada passo, avaliando cada movimento de sua presa.
mas o chão trai seus pés. Uma pedra solta cede sob seu peso, e o lagarto, alertado pelo movimento, consegue escapar bem a tempo, deixando apenas um rastro de poeira que se dissolve no vento. Nesse momento, fica claro que a velocidade e o tamanho da presa podem tornar inútil a precisão do ataque, lembrando-o de que o território nem sempre oferece vitórias garantidas. No entanto, mesmo no erro, sua maestria é evidente. Ele realinha sua postura, reanalisa e continua. Ele não desiste, porque cada dia na savana inevitavelmente exige adaptação ou morte. Mas a planície muda a cada hora, com cada sombra e cada vestígio apagados pelo vento. O que hoje oferece presas pode ser uma terra vazia amanhã. Como então esse caçador consegue antecipar um ambiente que nunca para de mudar? A savana circundante não é uma paisagem uniforme. É um mosaico vívido de pastagens baixas, manchas de arbustos mais altos, cupinzeiros e cursos d'água temporários que se reabastecem com a chuva. Cada um desses elementos define oportunidades e armadilhas. Em áreas recentemente queimadas, a visibilidade aumenta e, com ela, as presas ficam expostas. Lagartos e pequenas cobras se refugiam nas fendas próximas aos cupinzeiros, em busca do calor da terra. A secretária examina o mapa, lendo constantemente a textura e a umidade, identificando os tipos de presas que podem aparecer em cada seção. Suas presas não são uniformes, nem as soluções que aplicam para capturá-las. Pequenos vertebrados incluem ratos e outras espécies de roedores que tendem a ocorrer em áreas com vegetação baixa, pássaros terrestres jovens que se aventuram para fora do ninho na primavera e lagartos que aproveitam o calor do dia. Na época das chuvas, acrescentam-se os anfíbios e um aumento de insetos de grande porte, principalmente gafanhotos, que em bandos atraem uma multidão de predadores. A dieta da ave, portanto, combina presas móveis e escondidas, o que exige flexibilidade na busca e na tomada de decisões. Essa função alimentar o posiciona como um modulador do equilíbrio local. Manter as populações de pequenos roedores sob controle evita a superexploração de sementes e brotos jovens, e a caça de répteis ajuda a evitar que algumas espécies de cobras se tornem dominantes em áreas específicas. Ao mesmo tempo, sua presença altera o comportamento de outras espécies. Herbívoros, como os antílopes, escolhem cercas ou áreas abertas se sabem que um pássaro secretário patrulha as bordas, e esse movimento, por sua vez, modifica a distribuição de grama e sombra para insetos e sementes. Esse equilíbrio, no entanto, não depende apenas de suas habilidades de caça ou do impacto que ela tem sobre outras populações. No mesmo território onde sua presença impõe ordem, o caçador também enfrenta competição. O plano, diverso e em constante mudança, não oferece domínio incontestável. Durante uma captura, competidores podem aparecer de repente, atraídos pelo movimento ou pelo cheiro da presa recém-abatida. Entre eles, os chacais são os mais pacientes. Mantém distância, acompanhando cada passo com cálculos meticulosos. Eles esperam o momento em que a ave de rapina relaxa sua vigilância antes de atacar, confiando na confusão e na velocidade para capturar a recompensa. Os mangustos, por outro lado, operam com uma lógica diferente. Aproximam-se com movimentos lentos e rápidos, contornando a cena com ousadia, prontos para disputar os menores fragmentos ou aproveitar os segundos antes do consumo. Às vezes, sua ousadia os coloca à beira do perigo, mas sua velocidade geralmente é suficiente para escapar antes de receber um golpe letal. Diante dessas ameaças, a caçadora não recua. Ela abre as asas, levanta a postura e bate as mãos no chão ou no ar. Avisos suficientes para dissuadir a maioria. Ele não persegue nem persiste na luta. Ele defende o que é seu com a mesma economia de energia com que caça. É nessa tensão constante que a verdadeira essência do seu território é revelada. Um teatro de forças onde o pássaro secretário deve se proteger não apenas das ameaças, mas também dos seus triunfos. Mas mesmo quando o perigo em terra se dissipa, outra ameaça vem de cima. Abutres e cegonhas marabu, sempre atentos ao movimento ou cheiro de uma vítima recente, começam a descer em círculos amplos, atraídos pela possibilidade de um banquete fácil.
A caçadora levanta o pescoço e abre as asas, ampliando seu tamanho em um gesto de advertência. Ele bate os pés no chão, emite um breve chiado com o bico e permanece firme, até que os intrusos calculem a distância e recuem, aterrorizados pelas consequências. A vigilância constante do pássaro secretário não termina quando os abutres ou as cegonhas vão embora. Cada dia nas planícies apresenta um novo desafio, e nem todos vêm de outros caçadores. O próprio ambiente pode se tornar um adversário. Alterações na paisagem devido a secas prolongadas ou incêndios intensos reduzem o número de presas e forçam o predador a expandir seu raio de busca. Em terras recém-queimadas, há vantagens temporárias, pois a visibilidade aumenta e pequenos animais ficam expostos entre as cinzas. Mas essas oportunidades são passageiras e logo a escassez exige deslocamentos mais longos. A presença humana também altera seus hábitos. Caminhos abertos por gado e plantações criam fronteiras onde roedores prosperam ou desaparecem abruptamente. E o caçador deve aprender a interpretar essas mudanças para evitar desperdício de energia. Nessas condições, sua adaptabilidade é posta à prova, pois cada decisão envolve escolher entre explorar novas áreas ou defender territórios onde os rivais já aguardam sua oportunidade. Essa demanda constante por adaptação não apenas moldou seu comportamento, mas também deixou marcas em seu corpo. Cada característica visível, cada pena e cada cor respondem a uma necessidade precisa imposta pelo ambiente. Cada elemento de sua anatomia parece projetado para um propósito, pronto para agir a qualquer momento, revelando a precisão e a eficiência de milhões de anos de evolução. Como essa caçadora conseguiu transformar seu próprio corpo em uma ferramenta de sobrevivência? O aparecimento do pássaro secretário tem raízes nessa constante pressão seletiva. A pluma escura que coroa a nuca e as penas semelhantes a cílios não são meros ornamentos. Eles funcionam como sinais visuais na comunicação com os colegas durante os encontros, ao mesmo tempo em que reduzem o brilho e a poeira levantada pela grama. O contraste entre a plumagem clara do corpo e as asas e cauda escuras permite que cada gesto seja claramente percebido mesmo à distância, uma vantagem que vai além da coordenação da caça. Ao mesmo tempo, a postura ereta e os movimentos calculados transformam os gestos em uma linguagem que facilita a interação durante o vínculo do casal. Longe de ser um simples ritual, cada exibição se torna uma negociação visual constante que transmite saúde, vigor e disposição para compartilhar territórios, demonstrando que a sobrevivência desse caçador depende não apenas de força, mas também de comunicação e estratégia social. Assim como cada gesto e cada pena desempenham um papel na comunicação e na estratégia social, o corpo deste caçador também revela variações sutis que refletem diferenças entre os indivíduos. Em relação aos sexos, a espécie apresenta dimorfismo muito moderado. Tanto machos quanto fêmeas mantêm características muito semelhantes em termos de coloração e forma geral. As variações existentes são vistas sobretudo no tamanho do corpo, onde as fêmeas tendem a ser ligeiramente menores, um detalhe que, embora mínimo, influencia a dinâmica de caça e a interação dentro do território. Essa paridade reflete que ambos os sexos assumem responsabilidades semelhantes na vida diária, desde a busca por alimento até a defesa das áreas de reprodução, reduzindo a necessidade de diferenciação acentuada da plumagem. A maneira como se exibem, a prioridade que atribuem à defesa em detrimento da cooperação e as nuances em sua comunicação visual preparam o cenário para os rituais que garantem a reprodução. Se a aparência é um contrato escrito em penas, o namoro e a reprodução são os exercícios nos quais esse acordo é feito ou quebrado. Como eles transformam esses sinais em uma linguagem de cortejo e em lições que eles passarão para seus descendentes? A savana mudou. As chuvas pararam e o ar ficou mais seco, denso e exigente. No meio dessa paisagem que parece adormecida sob o sol, um casal de pássaros secretários se prepara para um dos momentos mais importantes do seu ciclo de vida: a reprodução. Depois de semanas patrulhando o território e defendendo cada pedaço de chão que pisam, ambos começam a apresentar comportamentos diferentes. Eles não caçam mais com a mesma intensidade,
e agora seus movimentos são acompanhados por voos amplos e coreografias precisas, gestos que anunciam a chegada da procissão. O macho inicia a sequência com um voo ondulante, ascendente e depois descendente, permitindo que a luz do meio-dia realce o brilho prateado de suas penas. Às vezes ele desce até quase tocar o chão, abre as asas e sobe novamente com um impulso vigoroso. Em terra, o macho se aproxima lentamente, andando em círculos ao redor da fêmea. Seus passos são medidos, seu pescoço é inclinado e as penas de sua crista se abrem delicadamente, desdobrando-se como um leque que mostra força e simetria. Cada movimento é observado atentamente pelo parceiro, que mantém uma certa distância, em pé, avaliando cada gesto com um olhar firme e medido. O ar entre eles parece carregado de expectativa. Sua parceira responde com movimentos sutis do pescoço, pequenas ondulações que indicam interesse, mas também reserva e cautela. O macho repete sua exibição, ajustando sua postura e a largura de suas penas, demonstrando paciência e precisão. Cada gesto, cada pausa, cada ligeira inclinação se torna uma comunicação silenciosa, onde a confiança necessária para formar um vínculo duradouro é negociada. Quando a ave de rapina finalmente reconhece a perseverança e a habilidade do macho, ela responde levantando-se e com gestos mais abertos, selando sua aceitação. Nesta exposição, não há violência, mas sim uma precisão ritual onde cada passo tem um propósito: estabelecer a confiança necessária para consolidar uma união que pode durar décadas. Durante os primeiros dias após a formação do casal, os pássaros não ficam simplesmente juntos. Eles patrulham o território de forma coordenada, avançando pela grama alta e arbustos, observando cada movimento e garantindo que nenhuma ameaça se aproxime. Seus caminhos não são caóticos. Eles se complementam, permitindo que cada um aprenda com o outro e fortalecendo a confiança mútua na caça e na vigilância. Eles se movem com cuidado e em sincronia, ajustando a postura do pescoço e da crista, exibindo gestos sutis que funcionam como uma linguagem silenciosa de coordenação. Entre pausas calculadas e passos medidos, ambos observam o outro enfrentar presas esquivas, avaliando suas habilidades e reafirmando a certeza de que juntos dominarão seu território com mais eficácia. A proximidade permite que eles monitorem uns aos outros em busca de qualquer perigo e antecipem reações a intrusos ou concorrentes. Essa prática constante fortalece a sincronização que eles precisarão mais tarde, quando precisarem cuidar dos filhotes e manter a segurança do ninho. O casal se prepara assim, dia após dia, para o momento em que poderá traduzir essa coordenação na construção de um lar compartilhado. Ali, entre galhos resistentes ao vento, eles começam a entrelaçar gravetos secos, um após o outro, formando uma ampla plataforma. O ninho não é uma estrutura leve, precisa sustentar tanto os adultos quanto seus filhotes. Eles constroem tudo juntos ao longo de vários dias, ajustando a base, reforçando a borda e forrando o centro com grama e plumas para criar uma cama macia. De cima, eles podem observar o horizonte, detectar predadores e avistar presas. Essa altura não é um capricho, mas uma estratégia que equilibra segurança e visibilidade. Dentro do ninho, a fêmea põe de 1 a 3 ovos, geralmente com um intervalo de 1 ou 2 dias entre cada postura. Cada ovo recebe calor desde o momento em que é posto, iniciando um processo de incubação que dura aproximadamente de 42 a 6 dias, durante o qual ambos os pais se alternam na tarefa. O macho é o principal responsável por trazer comida, enquanto a fêmea permanece nos ovos. Durante esse período, o silêncio reina em torno do ninho. As vocalizações são reduzidas ao mínimo e cada retorno é feito com cautela. Como qualquer descuido pode atrair a atenção de um predador oportunista, a dupla se move com precisão, como se a própria savana tivesse ditado um código ancestral de discrição. Por fim, quando os filhotes eclodem, eles emergem cobertos por uma penugem branco-acinzentada e são vulneráveis, cegos e totalmente dependentes dos pais. Os adultos os observam atentamente, inclinando-se sobre eles com movimentos medidos, avaliando sua vitalidade e certificando-se de que cada um esteja seguro antes de agir. Então, os pais começam a alimentá-los com presas cortadas, ensinando-lhes desde o início que a carne é ao mesmo tempo sustento e perigo.
À medida que crescem, sua plumagem escurece, sua crista se forma e suas pernas longas e poderosas se fortalecem com suas primeiras tentativas de ficar em pé. O aprendizado não começa quando eles saem do ninho, mas a partir do momento em que observam os movimentos dos pais, a maneira como eles se equilibram, como atacam suas presas ou como examinam o chão. Essas são as lições que os filhotes memorizam com precisão instintiva, e quando atingem cerca de 3 meses de idade, os filhotes começam a abrir as asas, testando sua força em voos curtos ao redor da árvore. Entretanto, sua verdadeira habilidade é desenvolvida em terra firme. É lá que eles aprendem a arte que define sua espécie, caçar com precisão e força. Os adultos os levam para áreas seguras, onde insetos e pequenos roedores se movem pela grama. Lá, eles os observam praticando seus primeiros golpes, desajeitados e descoordenados no início, mas precisos e letais com o tempo. O aprendizado é constante. As crianças erram, tentam novamente, e cada erro faz parte da lição. A técnica não é completamente herdada. Ela é aperfeiçoada com a experiência, e os pais, com uma paciência incomum em aves de rapina, acompanham esse processo até que os filhotes sejam capazes de caçar sozinhos. Essa dedicação prolongada revela a inteligência social da espécie. A monogamia dos pássaros secretários não responde apenas à necessidade de reprodução em pares, mas também a uma estratégia para o sucesso reprodutivo. Colocar poucos ovos e manter um longo período de incubação significa que eles não podem correr o risco de perder nenhum de seus filhotes. Ao contrário de outras aves que produzem grandes ninhadas e dependem da probabilidade de que algumas sobrevivam, esta ave de rapina investe tempo, atenção e energia em cada um de seus ovos, garantindo sua sobrevivência. Criar filhos sozinho seria impossível em um ambiente onde cada dia representa uma ameaça. Portanto, a cooperação se torna essencial para lidar com os riscos do território. Juntos, os pais mantêm o equilíbrio que garante a continuidade de sua linhagem, compartilhando esforços, vigilância e nutrição em uma rotina tão exigente quanto precisa. Dessa cooperação emerge um vínculo que transcende o mero instinto. Mais do que um vínculo emocional, é uma aliança baseada na sobrevivência, onde cada gesto tem um propósito. O resultado é uma prole altamente qualificada, com reflexos apurados e um profundo conhecimento do terreno ao seu redor. Quando o processo de aprendizagem se completa, o ciclo reprodutivo chega ao fim. Os filhotes deixam o ninho e se juntam à vasta paisagem de savana, enquanto os adultos exaustos retomam sua rotina, caçando novamente em pares e reforçando seu território do alto das árvores. Assim, cada estação repete a mesma dança, os mesmos rituais e estratégias que há gerações garantem a sobrevivência da espécie em um ambiente tão hostil quanto fascinante. Mas mesmo nesse equilíbrio, onde tudo parece estar sob controle, a savana abriga presenças que surgem sem aviso. O que parece ser quietude é, na realidade, apenas uma trégua. Sombras deslizam silenciosamente pela grama dourada, movendo-se com antiga paciência e propósito implacável. Eles fazem parte da paisagem, mas não pertencem a ela. Habitam suas margens, onde a luz se esvai e a vigilância dos pássaros se esvai. Na orla do campo de caça, algo se aproxima com um ritmo hipnótico, aproximando-se do domínio dos pássaros. A calma se torna tensa, como se o próprio ar sentisse a invasão. Entre a grama, algo corta o horizonte com um movimento lento e constante. Não é o vento empurrando as ervas daninhas, mas uma presença que se aproxima com determinação. Sobre uma clareira, o pássaro secretário macho observa. Sua silhueta, recortada contra a luz, permanece firme como uma estátua. A poucos metros de distância, seu filhote observa os movimentos de um pequeno roedor escapando pelos arbustos. É uma lição de caça, uma das muitas que o pai ensina antes que o jovem alce levante voo sozinho. A fêmea, mais atrás, permanece alerta, pronta para intervir caso o ensinamento se transforme em uma ameaça. Mas, de repente, o pássaro detecta algo, uma oscilação distinta, uma interrupção quase imperceptível na paisagem. Seus olhos, adaptados para distinguir movimentos em meio à confusão de grama, localizam uma linha sinuosa que desliza em ritmo irregular. O corpo do macho fica tenso,
Ele não emite nenhum som, mas sua postura muda. Suas asas estão parcialmente abertas, um gesto que não só impõe distância, mas também alerta e ensina ao mesmo tempo. O bebê o imita, embora sem entender completamente o que está acontecendo. Da grama, a cobra emerge. Seu corpo parece não ter fim. Ela se ergue com lentidão calculada, revelando seu capuz brilhante ao sol. É uma cobra-rei, rainha entre os répteis, cujo veneno é suficiente para derrubar qualquer criatura das planícies. Seu olhar fixo não expressa medo, mas uma consciência absoluta de seu próprio poder. O ar se torna mais denso entre eles. Dois predadores de reinos diferentes se avaliam, cada um lendo os sinais do outro com a precisão daqueles que evoluíram para sobreviver. O pássaro avança com passos medidos. A cobra responde erguendo ainda mais a cabeça, pronta para lançar o ataque. Então, o primeiro movimento. O macho bate no chão com uma das patas, levantando poeira. A cobra ataca, lançando sua mordida com uma velocidade quase invisível, mas o pássaro desvia e responde com um chute forte que atinge a centímetros de sua cabeça. O golpe ressoa como um tambor na terra. Outro ataque, outro golpe. O ritmo acelera. É uma dança violenta, uma sucessão de ataques e defesas que parecem ser executados segundo uma coreografia escrita pelo instinto. As pernas do pássaro descem repetidamente, rápidas e precisas, como martelos. As escamas da cobra resistem, mas o impacto se acumula. A cobra tenta recuar, procurando um ângulo para contra-atacar. Ela consegue se lançar para a frente, roçando uma das pernas do pássaro. O movimento é quase imperceptível, mas suficiente. O macho, sem hesitar, responde com um último golpe. Sua perna desce com toda a força sobre a cabeça do réptil. Um som seco, um espasmo e então, silêncio. A cobra se contorce uma última vez antes de ficar imóvel. O pássaro permanece em pé, respirando pesadamente. A batalha acabou, mas algo não está certo. Um pequeno ferimento em sua perna está começando a escurecer. O veneno, mesmo que o contato seja breve, já está chegando ao seu sangue. A ave de rapina tenta dar um passo, mas tropeça. A fêmea e o filhote observam de longe. A jovem, inquieta, emite um leve assobio, um chamado. O pai levanta a cabeça mais uma vez. Olha para eles e sua expressão não é de derrota. É um olhar que parece conter o peso da lição. O jovem jamais esquecerá aquele momento. O vento sopra e as penas do macho se eriçam suavemente enquanto seu corpo cede à força invisível que o percorre. Ele desaba com dignidade, com a serenidade de quem cumpriu seu propósito. O silêncio recai sobre a clareira. O corpo da cobra jaz imóvel na poeira, e ao lado dele, o corpo do pássaro que a derrotou. A fêmea desce lentamente, aproxima-se e permanece imóvel ao lado dele. O jovem de longe observa com uma mistura de confusão e compreensão instintiva. Não há arrependimento, apenas continuidade. A savana nunca para. Cada vida alimenta outra. Cada morte sustenta o equilíbrio do que resta. À medida que o sol se põe no horizonte, uma nova corrente de ar sopra pela grama e com ela a promessa do que está por vir. Nos céus, ainda ressoa o eco do pássaro secretário, um canto breve que se confunde com o murmúrio do vento. Os seus descendentes aprenderão com este exemplo, porque neste território a sobrevivência também é uma herança. Mas nem todas as espécies da savana africana vivem em conflito constante. Algumas, apesar de pertencerem a mundos completamente opostos, conseguem colaborar entre si das formas mais inesperadas. O que poderia unir duas espécies acostumadas a viver em extremos opostos da hierarquia? O amanhecer doura a grama alta. À sombra de uma acácia, um bando de leões descansa ao lado dos restos mortais de um búfalo recém-caçado. É temporada de migração na vasta savana do Serengeti, quando a paisagem está cheia de movimento e oportunidades. O ar ainda retém o cheiro metálico de sangue e o zumbido constante dos insetos anuncia que o dia apenas começou. A calma parece absoluta, mas a poucos metros de distância, dois chacais permanecem imóveis, observando cada movimento dos leões com atenção calculada. Eles ficam à espreita, medindo a distância e esperando o momento em que a segurança supera a fome. Durante horas, os grandes felinos vagam preguiçosamente pelos arbustos, até que a letargia os vence completamente.
Somente quando os rugidos diminuem e os corpos dourados ficam imóveis na grama é que os chacais se aventuram a avançar. Eles se aproximam cautelosamente, cheirando o chão e virando a cabeça ao menor som. A poucos metros de distância, os leões dormem, satisfeitos, sem demonstrar nenhum sinal de desconforto. O inesperado acontece então. Eles não reagem, não ficam bravos e permitem, pelo menos nesta ocasião, que esses pequenos intrusos terminem o trabalho que começaram. Essa tolerância momentânea revela algo mais profundo do que mero acaso. Embora não caçem com a mesma força nem atuem como companheiros diretos, leões e chacais compartilham um objetivo fundamental. Ambos buscam comida em um ambiente onde cada mordida é conquistada por meio de astúcia e paciência e onde a sobrevivência depende tanto de estratégia quanto de oportunidade. Na savana, a carniça é tão valiosa quanto uma presa recém-abatida. Os chacais, guiados por um olfato extraordinário e uma audição sempre aguçada, detectam a presença da morte a grandes distâncias. Às vezes, chegam antes dos predadores maiores, atraídos por um rastro quase imperceptível no vento. Outras vezes, descobrem um animal moribundo e emitem um uivo agudo e persistente que quebra o silêncio da madrugada. Um sinal capaz de viajar por quilômetros e atrair a atenção dos que governam o território. Isso ocorre porque, apesar do instinto e da velocidade, os chacais não têm a força necessária para derrubar e consumir completamente um animal grande como um búfalo. O peso, a resistência e a defesa do próprio animal tornam a caça uma tarefa muito arriscada. É por isso que eles aproveitam a força de outros predadores, transformando a oportunidade em alimento. Essa relação é baseada no comensalismo, um vínculo em que uma espécie obtém vantagem sem prejudicar diretamente a outra. Os leões mal notam a presença dos chacais, exceto quando se aproximam demais. Os pequenos necrófagos sabem avaliar a distância. Eles esperam, se movem pelos arbustos e só se aproximam quando os grandes felinos já se fartaram ou recuaram. Às vezes, essa espera pode durar horas, mas a paciência geralmente é recompensada. No entanto, essa aparente coexistência não é isenta de tensão. Em alguns encontros, um leão irritado pode atacar e matar um chacal com um simples golpe de pata. Em outras ocasiões, uma leoa tolera a presença desses pequenos intrusos, desde que não representem ameaça aos seus filhotes. É um equilíbrio delicado, baseado na oportunidade e na prudência. Um erro de cálculo, uma abordagem excessivamente ousada e a colaboração se transforma em tragédia. Mesmo assim, os chacais aperfeiçoaram sua estratégia. Seus corpos compactos e instintos calculistas permitem que se movam furtivamente e recuem rapidamente. Eles seguem bandos de leões por quilômetros, sempre mantendo uma distância segura. Conhecem seus hábitos, antecipam seus movimentos e aproveitam cada vestígio de sua atividade. Quando os grandes felinos caçam, os necrófagos observam. Quando descansam, eles se aproximam para inspecionar os restos mortais. Essa sequência se repete dia após dia, estação após estação, como uma coreografia ancestral gravada nos genes de ambas as espécies. Essa dança não se limita a gestos e movimentos. Ela também tem uma linguagem própria. Entre os arbustos, os chacais emitem chamados penetrantes, um código sonoro capaz de atrair outros necrófagos, incluindo abutres e hienas. E às vezes, esses sinais têm uma função inesperada, nos alertar sobre a presença de intrusos. Quando as hienas entram no território dos leões, os chacais intensificam seus chamados como se respondessem a uma ameaça que vai além da simples busca por comida. Essa troca de alertas beneficia ambos os lados. Os leões fortalecem seu controle sobre o território e reduzem a intrusão de competidores, enquanto os chacais ganham a vantagem de se movimentar com segurança e, ao seguir os grandes felinos, acessar carcaças com menos risco de terem que caçar eles próprios. Este sistema, embora aparentemente simples, é baseado em uma economia calculada de risco. Para os leões, abrir mão de uma pequena parte de sua presa não representa uma perda significativa. Seu poder de caça e domínio territorial garantem uma vantagem constante. Para os chacais, aproximar-se de um leão adormecido ou distraído significa expor-se a um perigo considerável, mas a recompensa energética torna a aposta válida.
Assim, a savana se torna um conselho de tomada de decisões onde cada espécie avalia, com precisão instintiva, o equilíbrio entre risco e recompensa. A observação de longo prazo revela um padrão. A tolerância mútua aumenta quando as presas são abundantes e diminui durante a estação seca, quando a fome aguça os instintos e a competição se torna mais acirrada. Durante esses períodos, os chacais ficam mais ousados e podem até se aproximar enquanto os leões ainda estão devorando suas presas, arriscando a fúria do predador. Eles nem sempre saem ilesos. Mas, neste ecossistema, até a audácia de tentar faz parte do ciclo de sobrevivência. Essa exposição constante ao perigo moldou seu comportamento. Cada tentativa frustrada deixa uma marca que apura seu instinto, fazendo da prudência sua melhor arma. Antes de se aproximar, o chacal analisa cada detalhe do ambiente. Mede distâncias, identifica o vento e avalia o humor dos grandes felinos. Ele nunca age por impulso, mas por cálculo. Seu olhar percorre o terreno com precisão metódica. Ele detecta os movimentos dos abutres circulando acima, o leve tremor da grama que denuncia a presença de insetos ou roedores, e até mesmo a mudança na direção do vento que pode revelar seu cheiro. Cada sinal conta, porque cada erro pode custar sua vida. A anatomia deles é moldada para esse tipo de vigilância constante. Suas orelhas em pé captam sons quase imperceptíveis, e seu olfato altamente apurado lhe permite reconhecer a condição de uma presa a vários quilômetros de distância. Não tem a força de um grande predador, mas seu corpo é projetado para resistência e observação. Pernas leves, sentidos alertas e uma mente que calcula antes de agir. Cada movimento é guiado pela memória de encontros passados e pela intuição apurada que só a experiência pode proporcionar. Nessa cautela reside sua maior força, saber quando avançar e quando esperar. Mas seu papel não se limita à astúcia. No equilíbrio invisível da savana, o chacal desempenha um papel vital. Limpe a sujeira dos outros, evite o acúmulo de carniça e ajude o ciclo da vida a continuar. Não é apenas um oportunista. É parte de uma máquina que mantém a saúde do ecossistema, uma peça pequena, mas indispensável dentro do vasto mecanismo natural. Esse padrão se repete por toda a savana e pode ser observado em momentos tão sutis quanto decisivos. A leoa abre os olhos, olha para ele e os fecha novamente. Nesse momento fugaz, a tolerância se manifesta em sua forma mais pura, uma trégua momentânea entre duas espécies que, sem a necessidade de um pacto, aprenderam a coexistir. Essa relação, a meio caminho entre a competição e a cooperação, demonstra que mesmo em um ambiente governado pela força bruta, há espaço para estratégia e adaptação. Nada na savana acontece por acaso. Cada encontro, cada olhar, cada pequeno gesto faz parte de um equilíbrio invisível que mantém o ecossistema em movimento. Mas quando a presa se torna uma força organizada, a estratégia dos caçadores mais poderosos será suficiente. No coração do Serengeti, a terra vibra sob a passagem constante de milhares de búfalos migratórios. É a estação do movimento, uma das grandes odisseias da savana, onde a vida se desenrola em massa e em perigo. Um grupo de leões observa à distância, amontoados como uma sombra silenciosa na grama, medindo cada momento antes de se lançar em uma das perseguições mais ousadas que esta vasta paisagem tem a oferecer. O ar está carregado de poeira e expectativa. O sol bate nas costas tensas dos caçadores, cujos olhos dourados calculam trajetórias invisíveis. As leoas se dispersam com a precisão de um exército silencioso, cada uma tomando sua posição. Entre eles, um macho jovem, de pelo claro e sem crina, tenta acompanhar o ritmo do grupo. Seus movimentos revelam força, mas também a impaciência de quem ainda não domina a estratégia. Ao longe, em uma colina, o leão alfa observa. Seu corpo é imponente, sua juba escura brilhando com reflexos acobreados. Ele não intervém, não ruge. Sua função não é caçar, mas observar. Cada passo, cada decisão do grupo acontece sob seu olhar. À frente deles, os búfalos avançam como uma parede viva. Seus corpos roçam uns nos outros, seus cascos levantando nuvens que borram o horizonte. São centenas, talvez milhares.
Cada músculo trabalha em uníssono, num movimento antigo, pesado e perfeitamente sincronizado. No centro dessa massa, os machos alfa protegem o círculo onde os filhotes se reúnem. Eles sabem que há leões à espreita. Eles sempre souberam disso. O silêncio se estende ao seu limite. Os insetos silenciam e, por um momento, o ar parece imóvel. As leoas se misturam à grama, invisíveis. Os olhos do jovem buscam um sinal, um leve movimento que indique o início do ataque. Mas o vento muda, apenas um sopro, e um búfalo levanta a cabeça, farejando. O momento é interrompido. A líder da caça, uma leoa experiente, dá o primeiro passo, e o Serengeti irrompe em vida. O rugido da matilha corta o ar como um relâmpago, e a perseguição começa. Leões tentam separar um jovem búfalo do grupo, levando-o a uma emboscada. A poeira cega, o ar arde. O jovem macho corre furiosamente, tomado pela adrenalina, sem esperar a coordenação dos demais. É lançado prematuramente, um erro mínimo, mas suficiente. O búfalo detecta o movimento e reage. Não foge. Gira, enfrentando a ameaça com um rugido que faz o chão tremer. Seus chifres enormes e afiados se transformam em uma arma. O impacto é brutal. O jovem não consegue se esquivar. Um golpe forte o lança pelo ar. Seu corpo gira em meio à poeira e aos gritos. A alcateia de leões redireciona o ataque para se defender, enquanto ele cai a vários metros de distância. O caos dura apenas alguns segundos, mas na savana alguns segundos podem decidir entre comida e morte. Quando tudo termina, os leões conseguem abater outro búfalo. O grupo se reúne em torno da presa caída e, em poucos minutos, a terra fica vermelha sob as sombras dos caçadores. O jovem macho, no entanto, permanece de pé, ofegante, com uma ferida aberta na lateral do corpo. Sangue escorre lentamente por seu pelo, misturando-se à poeira. Ele se levanta com dificuldade, mancando. Ao longe, seus irmãos devoram. Ele se aproxima, cambaleando, reivindicando sua parte. Mas ninguém se move para lhe dar espaço. Ele dá apenas algumas mordidas rápidas antes que os rugidos dos mais velhos o forcem a recuar. O alfa observa à distância. Ele não se aproxima, não intervém. Na linguagem da matilha, compaixão é uma fraqueza perigosa. O ferimento não é fatal, mas alguns dias sem caça serão suficientes para abalar o equilíbrio interno. Na savana, um leão ferido não é um símbolo de coragem, mas um fardo indesejado. A noite cai sobre o Serengeti. O calor diminui e as sombras se alongam como presságios. O jovem deita-se sob uma acácia, limpando o sangue com sua língua áspera. Sua respiração é lenta e seu corpo está exausto. De lá, ele consegue ver as silhuetas de sua matilha contra o horizonte. Os corpos daqueles que eles devoram, o alfa parado como uma estátua de fogo à distância. Ninguém vira o olhar para ele. O vento sopra pela grama, trazendo o cheiro do búfalo morto. Nesse silêncio, o jovem levanta a cabeça. A dor ainda está lá, mas algo diferente arde em seus olhos. Ele sentiu a força do inimigo, experimentou o gosto da queda. Naquele instante, algo primitivo desperta dentro dele, uma mistura de raiva e determinação. Os búfalos, por sua vez, continuam sua migração, indiferentes ao drama que os acompanha. Ao longe, o rugido do alfa ressoa, marcando seu território. Em uma terra onde cada erro pode custar uma vida, um leão ferido e sem juba pode encontrar seu lugar entre os reis da savana? O jovem leão retorna ao território, arrastando o corpo pela grama seca. O ar ainda retém o cheiro metálico do búfalo abatido, um cheiro que mistura vitória com sangue. Cada passo que ele dá é um lembrete do erro que ele cometeu durante a caçada. A ferida, quase invisível entre os pelos dourados, pulsa com força própria. E o calor do dia se mistura com o ardor do fracasso. Ao longe, o rebanho descansa sob a sombra dispersa das acácias. O grupo comeu bem, seus corpos estão cheios e seus estômagos satisfeitos. As leoas lambem suas patas empoeiradas, enquanto os filhotes brincam na beira da clareira. Mas o retorno do ferido não desperta entusiasmo nem compaixão. Apenas olhares fugazes e um silêncio denso o acolhem. Na linguagem dos leões, a fraqueza não tem lugar. Numa estrutura tão rigorosa como a dos grandes felinos, o valor de cada indivíduo é medido pela sua utilidade. A matilha é uma máquina viva, onde cada membro desempenha um papel específico. As fêmeas caçam, os machos dominam e os filhotes aprendem.
Qualquer elo quebrado ameaça a estabilidade do todo, e o jovem, marcado por seu erro, de repente se torna dispensável. À medida que se aproximam, as leoas ficam tensas. Elas não rosnam, mas seus corpos se inclinam sutilmente para a frente, um aviso silencioso. Um deles, o maior, emite um rugido baixo, seco, quase inaudível, suficiente para marcar os limites. Ele para, ofegante. Entendeu a mensagem. Os filhotes que o seguiam com curiosidade são imediatamente empurrados para o lado pelas mães com um empurrão firme de focinho. Na savana, a distância é sempre uma forma de proteção. Ao longe, no topo de uma pequena colina, o leão alfa observa a cena. Sua juba escura brilha ao pôr do sol e, embora ele não se mova, sua presença é suficiente para manter a ordem. Ele é o símbolo da hierarquia, o peso da autoridade. Ele não precisa atacar para impor seu domínio. Seu olhar por si só define a posição de cada um. O jovem abaixa a cabeça, não por submissão, mas por instinto. Você não pode desafiá-lo. Não agora. Ele se deita a alguma distância do grupo, à sombra de uma rocha desgastada pelo vento. De lá, observa os outros se alimentando das carcaças de búfalo. Seus irmãos mais fortes e experientes atacam a carne com facilidade, compartilhando o que ele ajudou a perseguir, mas não a derrubar. Às vezes, uma leoa arrasta um pedaço de carne para seus filhotes, e o cheiro os atinge como um castigo. A fome se mistura à humilhação, mas ele não se aproxima. Um passo em falso e ele pode ser expulso. A tarde vai desaparecendo lentamente e, com ela, o murmúrio dos insetos começa a preencher o ar. O jovem lambe o ferimento delicadamente. A saliva limpa, mas também arde. Sua respiração é profunda e difícil. Cada batida do coração o lembra de que ele ainda está vivo, embora isolado. Não é a morte que ele teme, mas a condenação do esquecimento dentro de sua própria espécie. Nas horas mais sombrias, até os predadores conhecem o peso da solidão. Na biologia dos leões, rejeição não é crueldade, mas eficiência. Alcateias não podem se dar ao luxo de ter compaixão. A sobrevivência exige ordem, e a ordem não permite fraqueza. Um leão ferido atrai necrófagos, atrasa viagens e ameaça a segurança dos filhotes. Por isso, os doentes se isolam ou são isolados pelos seus entes queridos. É uma lei tão antiga quanto a própria savana. O jovem levanta a cabeça ao ouvir um rugido distante. É o chamado das fêmeas partindo novamente para caçar. A maior parte do grupo parte, deixando para trás os filhotes e um par de jovens leoas encarregadas de protegê-los. O alfa de sua posição se levanta e desaparece nas sombras. Em poucos minutos, a clareira fica em silêncio. A noite cai com lentidão solene. Os grilos começam a cantar e o ar esfria. O jovem leão permanece imóvel, fitando o horizonte. A lua o ilumina, e em seus olhos se reflete algo mais que cansaço, uma centelha que ainda não se apagou. Seu corpo treme de dor, mas seu olhar permanece fixo. Naquele silêncio absoluto, onde toda criatura busca refúgio, ele decide resistir. Das sombras, uma jovem leoa se aproxima. Ela não carrega carne nem um gesto de conforto. Ela simplesmente para na frente dele, olha fixamente para o ferimento e, por um momento, suas respirações se misturam. Então ele vai embora sem fazer nenhum gesto, deixando para trás uma leve pegada na poeira. Ele a segue com o olhar até ela desaparecer. Não sabe se foi compaixão ou simples curiosidade. O jovem cai de lado, exalando um rugido baixo, quase como um suspiro. Não de derrota, mas de determinação. A noite se espalha sobre ele, profunda e densa. Na savana, os fortes caçam, os fracos caem. Mas alguns, como ele, esperam. A savana acorda envolta num silêncio denso, interrompido apenas pelo zumbido distante dos insetos e pelo murmúrio do vento através da grama seca. Do Serenguete com ouro e cobre. Entre as sombras que se desvanecem, uma figura permanece imóvel, o jovem leão ferido. Sua respiração está pesada, marcada pela dor latejante sob sua pele, mas seus olhos permanecem abertos, atentos. Ele sabe que o descanso na savana não é um direito, mas um risco. O restante do rebanho se dispersou. Os caçadores experientes se distanciaram, seguindo o rastro dos movimentos do búfalo. No centro do território, permanecem apenas as leoas mais jovens, as inexperientes, aquelas que ainda não dominam a arte da caça, e com elas os filhotes.
O ar cheira a poeira e medo, a quietude que precede algo desconhecido. De repente, um som rompe o amanhecer. Não é o mugido de um búfalo, nem o grito de um pássaro. É uma risada curta, seca e retumbante. Uma risada áspera que parece brotar do próprio chão. Os filhotes levantam a cabeça e as leoas mais jovens tensionam os músculos. Dos arbustos, uma figura emerge com passos confiantes. Uma hiena macho grande, de pescoço grosso e olhar astuto. Ela se move com a confiança de quem já viajou por esse território muitas vezes, atraída pelo cheiro da carne e pela ausência de caçadores adultos. O jovem leão observa em silêncio. Suas orelhas estão achatadas. A ferida em seu flanco lateja a cada respiração, mas seus instintos já foram aguçados. As leoas dão alguns passos para trás, formando um semicírculo protetor na frente dos filhotes, mas nenhuma delas avança. Não é covardia, é biologia. Eles devem preservar os filhotes e evitar uma briga que possa atrair uma matilha de hienas. Se ao menos uma delas caísse, as consequências seriam fatais. O jovem entende. Ninguém vai intervir. Ele está sozinho. Seu corpo treme levemente ao se sentar. Sua perna machucada pesa muito, mas o dever supera a dor. Por alguns segundos, ele simplesmente encara o intruso. A hiena para de se mover, farejando o ar. Ele sabe que seu oponente é fraco. O predador e o necrófago se estudam em silêncio. Dois sobreviventes de mundos diferentes unidos pelo mesmo propósito, viver mais um dia. Um rugido profundo quebra o silêncio. O jovem leão emitiu seu aviso. O som vibra no ar, levantando poeira e fazendo com que os filhotes se amontoem. A hiena responde com uma risada rouca, quase um desafio. Ela dá um passo à frente, inclinando a cabeça. Suas pernas se movem com lentidão calculada, procurando um ângulo, uma distração, uma abertura. Mas o leão não recua. Sua respiração se transforma num rosnado constante, seu olhar numa linha tensa de fogo. Cada movimento dói, mas o medo se transformou em outra coisa. Ele não está lutando por si mesmo, mas pela matilha, pelos filhotes que não conseguem se defender. Seu instinto deixou a dúvida para trás. Agora só resta o dever. O primeiro embate é rápido. A hiena dispara para o lado, tentando morder a ferida aberta. O leão gira com um rugido que ecoa como um trovão e desfere um golpe que corta o ar. Não atinge o alvo, mas a força do golpe é suficiente para fazer o intruso recuar alguns passos. A hiena responde com um salto e consegue roçar o flanco do leão, rasgando parte de seu pelo. A dor o sacode, mas o felino não desiste. A terra se transforma em pó, o som da batalha rompe o amanhecer. Cada rugido é um chamado antigo, uma voz que atravessa gerações. O leão ataca novamente, mordendo o pescoço do inimigo. A hiena grita, luta, mas não consegue escapar. Num último esforço, o jovem a empurra para o chão e, mesmo com o ferimento se alargando, ele não para. A fúria o sustenta. Não há cálculo ou estratégia, apenas o pulso firme da sobrevivência. Por um momento eterno, os dois permanecem presos em uma dança selvagem. Então a hiena consegue se libertar, geme e cambaleia para trás. Suas orelhas se dobram, seus olhos oscilam entre o medo e a frustração. Ele não encontra mais motivos para continuar. Ele se vira e caminha em direção à grama, desaparecendo na distância enquanto sua risada se desvanece nos ecos da savana. De repente, o silêncio retorna. O jovem leão fica de pé, ofegante, coberto de poeira e sangue. Seu lado treme, a ferida lateja, mas seus olhos permanecem fixos na direção em que seu inimigo desapareceu. Ao redor deles, a grama começa a balançar suavemente novamente. O vento sopra pelo chão, trazendo consigo o cheiro de sangue e adrenalina que se dissipa lentamente. O jovem leão fica de pé, ofegante, com o pelo eriçado e o olhar fixo no horizonte onde a hiena desapareceu. Seu corpo treme, não só pelo esforço, mas pela dor latejante na ferida que ainda não cicatrizou. Ao seu redor, o silêncio se espalha como reconhecimento. Não há comemoração, mas também não há indiferença. Apenas o peso de um ato que alterou o equilíbrio dentro do grupo. As leoas, que permaneceram imóveis durante o confronto, aproximam-se cautelosamente e agora seus movimentos são diferentes. Eles não se afastam mais, não o observam mais à distância. Eles se aproximam lentamente com o corpo baixo e o rabo abaixado, demonstrando uma mistura de respeito e curiosidade. Um deles para na frente dele e, sem medo, roça seu flanco com o focinho.
É um gesto breve, quase imperceptível, mas que muda tudo. Um por um, os outros o seguem. Eles o cercam, formando um círculo silencioso. O jovem desaba, exausto, sua respiração profunda levantando a poeira do chão. O sol, descendo no horizonte, projeta suas longas sombras na grama. A cena tem algo de ritual. As caudas das leoas balançam ao ritmo do vento e os filhotes, até então escondidos, emergem de seu esconderijo e se aproximam timidamente. Um deles ousa tocar sua juba em crescimento, o primeiro símbolo da mudança que em breve o tornará adulto. Não há rugidos ou gestos de poder, apenas a calma que vem depois do sacrifício. Ao longe, a savana anuncia o retorno do bando de caçadores. As leoas que partem em busca de presas retornam cobertas de poeira e com cheiro de sangue. Entre eles estão os irmãos do jovem, os mesmos que o viram fracassar. Atrás de todos eles, o macho alfa caminha, com sua juba escura como a sombra de uma tempestade. O grupo avança com uma certeza quase solene e o jovem, ainda deitado, os observa sem se mover, ciente do que aquele momento significa. O alfa para a poucos metros de distância. Por alguns segundos tudo congela, ouve-se apenas o som do vento soprando na grama seca. O olhar do líder se fixa no jovem. Há desconfiança, mas também algo mais profundo: reconhecimento. O alfa dá um passo lento, inclina a cabeça e fareja o ar. Então circula ao redor dele, marcando seu território, mas não ataca. Por fim, ele levanta a cabeça, solta um rugido profundo e vai embora sem olhar para trás. Não há gestos gentis na hierarquia do leão. O respeito é demonstrado aceitando o silêncio. O jovem tenta se sentar. Seus músculos protestam, o ferimento dói, mas ele consegue. Ele dá alguns passos vacilantes e fica parado, observando o resto do bando cercá-lo sem hostilidade. As leoas o encaram com um novo brilho nos olhos. Ele não é mais o homem ferido que se arrastava atrás dos outros. Agora, ele é quem defendeu os filhotes quando ninguém mais o fez. Quem enfrentou o perigo quando os outros estavam longe. A ferida, ainda aberta, agora se torna sua insígnia. À medida que o sol se põe no horizonte, o Serengeti fica vermelho. Filhotes brincam ao redor dele, imitando seus rugidos e pulando entre suas patas. Ele os observa pacientemente e pela primeira vez seu olhar é calmo. O medo se foi. O que resta é a certeza de seu lugar. A savana não concede segundas chances facilmente, mas quando o faz, ela as sela com uma dignidade que perdura. Mais tarde, quando a escuridão envolve tudo, o jovem deita-se ao lado das leoas. O ar da noite está repleto de sons, grilos, pássaros distantes, o murmúrio do vento. De todos eles, um rugido se ergue, profundo, firme, ressonante. É o rugido deles. Não é o desafio de um líder, mas a afirmação de alguém que encontrou seu propósito. À distância, o rebanho responde com um eco profundo que se expande pela planície, uma sinfonia natural de força e unidade. A noite avança e com ela o ciclo eterno da savana. O jovem fecha os olhos, deixando o calor do grupo envolvê-lo. No coração da matilha não há mais um ferido ou um pária, mas um novo guardião. Alguém que entendeu que a verdadeira força não está em dominar, mas em proteger. E assim, sob um céu estrelado, a história do jovem leão se mistura com o murmúrio da vida selvagem. Um lembrete de que mesmo no reino mais feroz da terra, a força encontra seu significado quando é usada a serviço dos outros. O bando de leões, o pássaro secretário, os chacais, os búfalos e até as cobras se movem na mesma arena, onde cada ação tem repercussões, cada decisão molda o equilíbrio. A vida na savana não é um conflito constante, é uma teia de relacionamentos onde o instinto coexiste com a oportunidade e onde a cooperação, muitas vezes silenciosa, define a sobrevivência. Nem todas as espécies da savana africana se encontram em um confronto sem fim. Algumas, apesar de pertencerem a mundos completamente opostos, conseguem colaborar de maneiras inesperadas. Os chacais se aproximam sorrateiramente das áreas de caça aos leões, coletando restos que garantem sua comida e, ao mesmo tempo, alertando sobre perigo iminente. Os picabois pousam nos corpos de grandes herbívoros, alimentando-se de parasitas e, em troca, emitindo sinais que alertam sobre a presença de predadores. Até mesmo elefantes e antílopes, que diferem em tamanho e estratégia, encontram na presença um do outro uma vantagem que multiplica suas chances de sobrevivência. Cada conexão, cada interação não é coincidência.
É uma aliança tácita que sustenta a vida em um dos ecossistemas mais extremos do planeta. O jovem leão, agora curado e reconhecido por sua coragem, não é apenas um exemplo de recuperação física, mas um símbolo de como a ousadia e a proteção da própria espécie conquistam respeito. A história dele se confunde com a da matilha, com a hierarquia rígida que rege a convivência e com cada criatura que encontra na cooperação e na observação silenciosa a maneira de sobreviver aos constantes desafios da savana. A vida não é só sobre caçar ou fugir, é sobre interpretar cada movimento, cada som, cada sombra e transformá-los em sua vantagem. Nas pastagens douradas, onde a luz da tarde pinta longas sombras, o pássaro secretário se move com a mesma determinação que o jovem leão. Cada passo de suas patas blindadas é um lembrete de que até mesmo o menor caçador pode dominar um inimigo formidável. Seu olhar percorre a grama alta, seu voo é curto, mas preciso. E sua força está na combinação de instinto e aprendizado. Ele ensinou seus filhotes, protegeu sua companheira e deixou um legado que transcende a individualidade. Sua existência reflete a lei não escrita da savana. Cada espécie depende da outra, e cada sobrevivência se torna parte de um todo maior. Além da luta direta, a savana é uma teia de vida que se adapta a cada estação. Os rios fornecem abrigo e água, as acácias fornecem sombra e cobertura, e a migração de grandes herbívoros redefine rotas e oportunidades. Cada espécie, do predador mais temido à presa mais rápida, encontra nichos, aprende riscos e explora vantagens, e nesse fluxo constante, o equilíbrio é mantido, permitindo que a vida prospere mesmo em um território onde o calor é escaldante e a competição é implacável. O Serengeti e o Kalahari, suas pradarias e pântanos, suas montanhas e colinas, testemunham cada história de sobrevivência, cada confronto, cada aliança inesperada. Os leões, chacais, pássaros e cobras que acompanhamos durante esta jornada são apenas alguns exemplos de uma história maior. Um ecossistema vivo, dinâmico e resiliente, onde cooperação, coragem e estratégia se combinam para garantir que a savana continue sendo um santuário de vida. E enquanto o sol se põe no horizonte, iluminando a silhueta do pássaro secretário pela última vez na grama dourada, a verdade mais profunda da savana africana é revelada. Aqui, a força é equilibrada pela cooperação, a sobrevivência está entrelaçada com o aprendizado, e cada criatura, grande ou pequena, desempenha um papel que garante que a vida continue, implacável e magnífica, geração após geração.